Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Nós estamos no momento debatendo sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, da série Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Vamos tratar hoje da lição 111, cujo título é Orientadores do Mundo. E a passagem evangélica diz: Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? Em João, capítulo 3, versículo 10. Essa passagem compõe um dos momentos mais brilhantes do Evangelho de Jesus. O encontro com Nicodemos, o evangelista João traz para nós com letras vivas, trazendo o alerta preciso sobre a questão do preciso nascer, viver, é preciso nascer de novo, sobre a reencarnação. Então, Jesus fala várias coisas a Nicodemos, e depois diz: és mestre Israel e não sabes disso. Quer dizer, Jesus inquire aquele que era o doutor da lei, que tinha os conhecimentos, que orientava o povo, que pregava o povo, que tinha reconhecidamente uma capacidade intelectual muito maior de uma multidão de analfabetos, que orientava as pessoas, conduzia as pessoas, e não sabia daquilo. És mestre em Israel e não sabes isso. Aí o Espírito Emmanuel, tomando disso, trata da questão daqueles que no mundo orientam, que lideram a ciência, os intelectuais, os professores, os mestres, os jornalistas, os que escrevem em jornal, em revista, que publicam livros, os que, de alguma forma, orientam o mundo, ou julgam orientar o mundo, ou acham que orientam o mundo, porque nem sempre o que eles falam realmente é acatado e aceito pelas pessoas, mas estão na condição de orientadores do mundo. Reencarnaram com este compromisso de, por meio da escrita, da fala, do ensino, da pregação, da aula, de ensinar as pessoas, orientar as pessoas, fruto das suas pesquisas, do seu conhecimento. Então, o Espírito Emmanuel começa tratando, e que também nos círculos religiosos, no meio espírita também, aparecem as pessoas reclamando provas da existência da alma. Então, os intelectuais, em geral, as pessoas que detêm conhecimento, sempre querem trazer para o concreto. Acham que o espírito é abstrato. Cadê a existência da alma? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, para eu ter certeza. Eu preciso de uma prova. Repetindo a postura de Tomé, que, não acreditando na fala de Maria de Magdala, que havia visto Jesus e conversado com ele no cemitério de Getsemane, fala que viu e ele: eu só acredito vendo. E Jesus diz: feliz aquele que crê sem ver. Então, as pessoas vivem buscando prova da existência da alma, esquecendo-se da parte moral do evangelho, que é a mais importante, e que no bojo da moral evangélica está colocada a existência da alma, não há como ser diferente disso. Então, já chega um momento em que essas inquirições de Espírito Emmanuel vão ficando pueris. Né? Num desses programas que eu fiz recentemente, eu comentei: hoje, com o conhecimento que nós temos, as pessoas ainda têm dúvidas quanto à questão da reencarnação. É realmente pueril, infantil, porque não tem como você justificar a vida. Não tem como você justificar, com tudo que nós temos de conhecimento, justificar que eu adquira conhecimento moral, que eu adquira paz, que eu conheça tudo que eu preciso conhecer para ser a imagem e semelhança do Pai. Numa encarnação, imagina, a vida não se explica por uma vida só. Não faz sentido. Então, a ciência já deveria ter aberto mão da sua arrogância e ter entendido: o que está além disso? O que está dirigindo isso? O que dirige o DNA? Né? O que dirige a célula? Por que a célula se comporta dessa forma, as doenças? Então, a resposta de Jesus a Nicodemos, embora aí se refira evidentemente à reencarnação, como eu disse, ele diz: enquadra-se perfeitamente o assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades da vida. Quer dizer, continua indagando se a vida é desse jeito, se a vida é após a morte, a mortalidade da alma, como é que funciona. E ele chega a dizer, né, o Espírito Emmanuel: eu peço a Deus que eu siga o homem, para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado.
faz pesquisa, descobre uma série de coisas, lê livro e acha que sabe tudo, entrando pelo telhado, ao invés de buscar o fundamento, né? Então, ele fala do método leviano, do professor teórico, do administrador improvisado, né? E todos eles expostos a erros tremendos, até que se ajuste a sua responsabilidade que ele é própria, de orientador do mundo, como diz o texto, né? Então, o que Jesus diz a Nicodemos, embora faça referência à reencarnação, aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, dos médicos, dos cientistas, dos professores, dos administradores, porque eles sempre falam com muita ironia, né, sobre a existência dos espíritos. E, no entanto, orientam os outros, se introduzem na vida dos outros, diz o espírito humano. Então, é provável que eles saibam sobre a existência da alma. Então, vão assumindo graves responsabilidades, porque se eles orientam, eles adentram pela vida das pessoas. Eles vão adentro, porque eles interferem na vida das pessoas quando orientam, quando falam, quando dizem. Então, Jesus imagina que eles sabem da existência da alma, mas omitem, por algum motivo, e tratam com ironia do assunto. Recentemente, eu estava tratando com um grupo de pessoas sobre um determinado assunto que não tem nada a ver com o espiritismo, e saiu essa conversa de forma irônica. E eram pessoas inteligentes, cultas, e eu não participei da ironia. E elas me perguntaram, porque eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza da existência da vida após a morte, porque, o contrário disso, para mim, é muito pueril. E as pessoas se assustaram, porque olharam para mim, não, quer dizer que você tem dúvida, não há dúvida nenhuma. Então, a responsabilidade que nós, instrutores do mundo, assumimos perante as pessoas, a partir do momento que nós adentramos a vida dela, é muito sério, porque a gente adentra dentro da vida, a gente está orientando, está falando para o aluno, para o paciente. E quando eu viro as costas para essa realidade da vida após a morte, do prosseguimento da vida, da mortalidade da alma, do espírito imortal, eu estou fechando portas importantíssimas, que poderiam encaminhar o meu aluno para um outro caminho, que poderiam encaminhar o tratamento do meu doente para um outro caminho, que poderia direcionar a nação, o Estado, o país que eu dirijo para um outro caminho, e que poderia levar os meus alunos para um outro caminho. Quando o professor prega doutrinas materialistas, que pregam vale tudo, tudo pode, vamos aproveitar a vida que é uma vida só, ele está se comprometendo terrivelmente, porque está implícito na fala do professor que prega, de todos aqueles que pregam as doutrinas materialistas, nós só temos uma vida, está implícito que ele tem certeza disso. E ele assume a responsabilidade por aquilo que ele está pregando, por aquilo que ele está orientando. Mas é professor na Terra e não sabe da vida após a morte? É médico e não sabe da vida após a morte? É administrador e não sabe da vida após a morte? É orientador e não sabe? É escritor, artista, intelectual e não sabe da vida após a morte? Deveria saber. E assume a responsabilidade. Porque se está passando para frente, porque você está orientando, você deve saber, deve ter certeza de que não há vida após a morte. E quando desencarnam, se dão de frente com aqueles, mas você me orientou errado. Quantos casos na literatura espírita que tem de espíritos que encontraram professores, médicos, poetas, escritores, intelectuais. Ué, mas você disse para mim, você me ensinou que era uma vida só. E a realidade é muito diferente. E a pessoa se seguiu por aquilo. Óbvio que a responsabilidade é daquele que segue, que ao longo da vida podia ter escolhido o outro caminho, mas não tira a responsabilidade de quem ensinou, de quem falou, de quem colocou. Então, gente, ficam essas reflexões para os orientadores do mundo. Cuidado com aquilo que você diz que é certeza absoluta, ao invés de você pesquisar fora os conhecimentos humanos, os conhecimentos da sua área, que as pessoas consideram que a ciência abarca tudo, mas não. A ciência do homem é a ciência do homem, rege as relações aqui do homem. Para relações entre o mundo visível e o mundo invisível,
somente a ciência espírita é abalizada. A metodologia espírita é apropriada aos fenômenos espíritas e para explicar as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. O espiritismo é a religião dos espíritos imortais, do espírito da verdade. Não tem nada a ver com o cientista humano. A base da ciência dos homens não se aplica à ciência espírita para tentar explicar. Então, cabe às pessoas irem buscar o conhecimento espírita para poder entender como é que funciona. Mas o conhecimento espírita é tão amplo, abre tantas portas, infinitas possibilidades, que evidentemente afeta sobremaneira todos os campos do conhecimento humano, sem exceção nenhuma, porque a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Orientadores do mundo, muitos tão pueris, tão ingênuos, tão soberbos, escondidos atrás da sua persona, da sua máscara, e logo mais irão descobrir o quanto que estavam equivocados. Passa lá, dá uma lidinha. Jesus conosco sempre.